Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos ver então a revisão, a correção das atividades aqui sobre o calor, que você pode ter observado aqui a partir do seu livro didático, ou de repente você também pesquisou em algum outro meio de pesquisa, tá? Então nós vamos ver primeiro aqui o que é calor específico. Então, calor específico é a grandeza que corresponde uma substância aumentar em 1 grau centígrados 1 grama, né, dessa substância. Ou seja, calor específico é a quantidade de energia capaz de aumentar em 1 grau centígrados 1 grama de substância. Se tu imaginar a água, o calor específico dela, aí ó, 1 caloria é capaz de aumentar 1 grama de água em 1 grau centígrados, tá? Depois, na questão 2, diz o que é dilatação térmica. A dilatação térmica é o aumento da dimensão de uma substância ou um produto pelo aumento da temperatura que faz com que as suas partículas fiquem mais afastadas. Certo? Essa seria a resposta. Ou então poderia escrever assim, que com o aumento da temperatura as partículas se afastam e com isso ocorre aumento da dimensão de uma substância. Certo? Na questão 3 diz o que é condução. Então, condução ou condução térmica é um fenômeno que ocorre, então vamos para a resposta. É um fenômeno que ocorre geralmente entre os sólidos, principalmente nos condutores térmicos, que possibilitam que o calor seja transmitido de um ponto a outro com facilidade, como nos metais. Essa, então, é a resposta, tá? Veja que, nesse caso, a condução aqui sempre ocorre entre os sólidos. Isso faz com que ocorra o quê? A dilatação térmica, né? É uma forma de dilatação térmica está relacionado com a condução, tá? Na questão B, diz assim o que é convecção. Então, convecção representa um processo de transferência de calor que ocorre no meio do deslocamento de um fluido, ou seja, um líquido ou um gás. Essa é a resposta. E aí você pode até acrescentar. A camada de água em um fundo de panela que aquece mais sobe, enquanto a água da superfície superior, que é mais fria, desce. Então forma-se assim um círculo, né, onde a água quente ela sobe e a água fria ela desce, certo? Na irradiação, aqui é um outro tipo de calor, certo? Então, por exemplo, se tu imaginar uma luz, a luz solar, por exemplo, ela passa diretamente para a Terra por irradiação. Ela não precisa do meio material para se propagar, tá? Então, quanto à resposta, o que seria então a irradiação, dá para colocar nessa questão aí que a luz é um tipo de radiação eletromagnética ou eletromagnética, e essa radiação não precisa de um meio material para se propagar, ela é capaz de se propagar também pelo vácuo, né?
foi o que nós comentamos, que a luz, por exemplo, do Sol, ela não tem no espaço aí meio líquido ou meio sólido para se propagar, e não precisa. Ela se propaga inclusivamente pelo vácuo até chegar aqui na Terra, né? No caso, irradiando então seu calor sobre todos os seres vivos que aqui habitam sobre a superfície da Terra, dos oceanos e assim por diante. Certo? A questão 4 que está aí, o que são isolantes térmicos? Bom, o nome já diz, né? O que isola o calor, tá? Ou isola o frio, tá? Um isolante térmico. Frio também é uma forma de calor, né? Tem o calor quente e tem o calor frio. Então, isolante térmico, no caso, é o que evita a condução de calor de uma superfície para outra. Ou seja, é um mau condutor de calor. Tá? Isso é um isolante térmico. Certo, gente? Então, essas seriam algumas explicações acerca de calor, né? E espero que isso tenha ajudado você a tirar suas dúvidas que pairavam de repente ainda nesse conteúdo. Certo? Até a próxima, jovens, e caprichem nos estudos, tá bom?